Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela paciência, pela vontade, pelo desejo de estar aqui estudando, aprendendo, compartilhando conhecimento. Bom, a gente vai começar hoje a unidade 2 na disciplina de ética contábil, para entender um pouco mais sobre a ética geral, né? E depois falaremos também ainda da ética especial antes da ética profissional. A ética geral, nós vamos ver, ela vai contemplar a atividade social, né? E aí, por isso, a gente começa falando do papel social do contador. Essa é uma discussão continuamente filosófica, né? Que não se encerra, que não tem essa expectativa de término ou de um fechamento, mas sim de uma expansão e abertura aí de novos horizontes. Então, a proposta de hoje é que a gente, antes de iniciar o que e começar a ver ali o que dizem as normas em específico sobre essa conduta geral, a gente possa entender um pouquinho mais dessa dinâmica e refletir sobre o nosso valor como pessoa para com a sociedade que nós fazemos parte, pensando na profissão que nós executamos. Então, eu dividi em três partes: o indivíduo e a profissão, né? A profissão e a sociedade, e por fim também a própria contabilidade, que é esta profissão, como parte da sociedade moderna. Então, o que é papel social, antes de mais nada? Papel social é a discussão, né, sobre a função de um indivíduo ou de um determinado grupo dentro de uma determinada sociedade. Então a gente vê que tem vários tipos de sociedades, né? Essas sociedades, elas não são necessariamente compostas por uma cidade inteira. A gente pode ter sociedades menores com valores mais específicos em determinados grupos. A gente também chama assim. Então, a primeira pergunta é: qual é o meu papel, no sentido de função, na sociedade que eu estou inserido? Então, eu posso ter uma função, um papel, como vocês queiram chamar, inicialmente ali como indivíduo e em seguida como profissional. Por quê? Eu tenho que entender qual é a sociedade que eu estou discutindo. Se eu estou falando, por exemplo, de um ambiente onde eu estou com a minha família, eu tenho um tipo de sociedade que determinados comportamentos, determinadas condutas são aceitas, mas que aquilo não necessariamente vai refletir na profissão que eu vou executar ou no ambiente em que eu vou executar esta profissão. Por isso, esse meio termo, esse caminho que a gente precisa percorrer. Então, uma vez que você faz essa pergunta para si mesmo, você percebe ou tenta entender, né, busca esse conhecimento no sentido de identificar a sua função. Né? E isso não tem nada a ver necessariamente com benevolência, com caridade, não é disso que nós estamos discutindo. O pessoal geralmente acha ou associa uma coisa com a outra, ou desenvolvimento econômico sustentável, algo nesse sentido. Não. É basicamente entender qual é a sua função aqui e agora, na sociedade que você está inserida nesse momento. E aí, uma vez que você criou clareza de uma sociedade, você consegue ir criando essa clareza sobre as outras. Percebendo o seu papel, você está presente naquelas circunstâncias e se torna, né, o consciente, digamos assim. Fazendo isso, você tem maior clareza no processo de tomada de decisão quando surgir um dilema ético, tá? Só para fechar um raciocínio de uma coisa com a outra. Então, a gente pode discutir a função socioeconômica, que é normalmente por onde o pessoal vai, né? Diz respeito justamente a essa contribuição, não necessariamente financeira, mas socioeconômica. Você pode contribuir sendo benevolente, você pode contribuir sendo caridoso, você pode contribuir de muitas outras formas e também fazer o inverso. Né? É importante lembrar disso. A gente estudou que valores são positivos e negativos. Então, muitas vezes, o efeito da sua ação ela pode ser positiva e também ela pode ser negativa. E a função valorativa tem a ver muito mais com a sociedade que a gente vive hoje. Né? Por isso que eu trouxe essa brincadeira aí de quanto que vale um like, quanto que vale um obrigado. São discussões muito antigas, mas que permanecem na sociedade, porque nós sempre queremos valorar as coisas, dar valor àquilo que nós executamos, àquilo que nós percebemos, àquilo que nós consumimos. Isso faz parte da natureza do ser humano, de certa maneira, da sua conduta no dia a dia. E isso é interessante porque a gente passa a observar numa outra ótica. Então, ao invés de você simplesmente se questionar qual é o seu papel, você também olha da perspectiva da sociedade para você. E aí faz com que você enxergue se existe valor naquilo que você está executando nesse momento. Então, eu contribuo pagando os meus impostos, por exemplo. Esses impostos, eles são pagos para quê? Eles são pagos para gerar lá, às vezes, o atendimento à saúde de uma pessoa que provavelmente não poderia ter acesso à saúde se não fosse por meio daquele sistema. Ou ainda a educação também, que nós temos aqui de forma gratuita. A gente já teve várias discussões sobre isso, inclusive, é mesmo gratuita se ela é paga com tributos e você não consegue viver no Brasil sem pagar tributos? Enfim, é um dilema, uma discussão, mas aí uma vez que a gente passa para essa discussão
da função socioeconômica e aplica também a valorativa, a gente começa a perceber como a sociedade se modifica ao longo do tempo. E percebe que se a sociedade mudou, o papel social deste profissional que você quer se tornar também mudou. E aí é interessante acompanhar essa discussão. Então, a primeira coisa é separar esse conjunto de valores pessoais dos valores profissionais. Você vai ver que a contabilidade ela vai te exigir uma forma de conduta. E essa forma de conduta é baseada em valores que o grupo que escreveu aquele código de ética, que escreveu aquela norma contábil, que vive essa profissão, pré-determinou. Né? Então, a gente chega numa profissão que já existe, a gente não está criando uma nova. E aí eu trouxe uma frase do Rousseau aqui que eu acho que é interessante. De início ela causa um certo bugzinho no cérebro, mas ela vale muito a pena. Ele diz assim: a espécie de felicidade de que preciso não é fazer o que eu quero, mas não fazer o que eu não quero. No Brasil a gente tem muito disso, né? Nós temos, de certa maneira, uma liberdade, mas temos essa liberdade restringida pela legislação. Por exemplo, pelos costumes da sociedade que a gente vive, pelas regras e condutas éticas que muitas vezes não são necessariamente escritas, como nós vimos lá, pelo estudo do próprio comportamento da sociedade. Né? Comportamentos que eram aceitos há 90, 100 anos atrás, hoje em dia já não são mais. Então, é mais ou menos essa pegada que eu quero que vocês tenham, essa ideia, né? Então, qual é a espécie de felicidade que você quer? É não precisar fazer uma coisa que você não gosta? Ou é necessariamente fazer somente aquilo que você gosta? Então, são duas ideias aí. E aí, basicamente, você separa esses valores, né, entendendo que aquilo é você pessoa e aquilo é você profissão, né, ou profissional, melhor dizendo, aplicando aquela profissão, e depois junta os dois, né, entendendo e vendo se esses valores de fato eles se alinham, então se eles conseguem ir para uma confluência, né, caminhar no mesmo sentido. E aí volta aquela perguntinha: os fins justificam os meios? Bom, se você identificou que os valores que a profissão vai exigir de você, que a sociedade vai exigir de você como profissional que executa aquilo, não são os mesmos que você quer ter ou que você acredita que são os corretos, por que é que você está nesse caminho? Né? Então, os meios para alcançar o diploma incluem a aquisição de determinados valores que serão exigidos pela profissão. Os fins neste caso aqui, neste raciocínio, o fim é executar a profissão, é ser um profissional nesta área, neste ramo. E aí, às vezes, os meios requerem ou fazem com que nós tenhamos que fazer algumas modificações no âmbito pessoal também. Então, se eles valerão a pena ou não, é você que vai fazer essa decisão. E aí eu trouxe aqui um exercício muito simples para vocês observarem 3 profissões diferentes, né? Especificamente pelo trabalho que elas exercem, tá? Vocês vão se imaginar sendo forçados ali a executar essa profissão. Então, pensa que você acabou de descobrir a contabilidade, você vai lá e vê o que é a contabilidade, começa a aprender o que é essa profissão, e você é obrigado a seguir aquilo. Né? Você não tem opção, você não tem escolha. Uma vez que você limita essa possibilidade da opção e da escolha, você tem clareza se aquilo de fato te faria feliz. Se te fizer feliz, o raciocínio é que os valores pessoais estão em confluência ou são próximos aos valores profissionais. Caso contrário, você precisa rever aí e decidir se vai fazer uma modificação pessoal, porque os valores da profissão dificilmente vão mudar, né? Pelo menos não no sentido assim de imediato, eles vão mudando conforme os próprios profissionais vão se transformando também, tá? Profissão e sociedade, para a gente continuar, não estender muito aí as reflexões, né? Mas basicamente é entender que a profissão em si possui um valor próprio e um papel social. Espera-se, então, de um determinado grupo, um determinado tipo de conduta. E além de atender essa conduta, né, que é o conjunto de valores, a gente precisa contribuir de alguma forma. E, de novo, não é financeiro. Essa forma pode ser valorativa também. Então, você vai reconstruir a sociedade, seguindo ainda o raciocínio, sem alguma das profissões, para perceber como que você, indivíduo, seria afetado. Então, vamos lá. Imagina que, a partir de agora, não existe a profissão do professor. Como que isso afetaria a sua vida e a vida da sociedade que você faz parte? Imagina que não tem mais, sei lá, técnico em contabilidade, médico, pintor, qualquer outra coisa que vocês tenham uma certa afinidade, né, que vocês enxergam no dia a dia. Pega lá a profissão do pai, da mãe, da família aí de alguém, exclui, finge que ela nunca existiu e reorganiza a sociedade sem aquilo.
E você vai perceber mais ou menos aqueles valores que estão ali dentro, né, que não podem ser retirados e como eles afetam a sociedade. Se você conseguir fazer isso para diferentes profissões, você vai conseguir fazer também para contabilidade. E como parte da sociedade moderna, né, é basicamente entender quais são as habilidades, né, que nós profissionais precisamos ter que as outras profissões não precisam necessariamente. E aí, uma vez que eu entendo quais são essas habilidades, eu chamo aqui também de talento como sinônimo, né? Esse talento ele pode contribuir para uma sociedade melhor. O melhor é um conceito valorativo. Eu que defino o que é melhor ou o que é pior. Né? Então é esse raciocínio. E aí você faz as perguntinhas: que tipo de profissional que eu tenho vontade de ser? O que dentro do meu alcance falta para que isso ocorra? Porque percebam que às vezes a gente fala assim: me falta o diploma, porque o diploma é dado por uma instituição terceira a mim, né? Alheia a mim, melhor dizendo, neste caso, nesse exemplo. E aí você terceiriza essa responsabilidade. E esquece muitas vezes que quem conquista o diploma é o próprio aluno. Esse trabalho de estudo, de dedicação, de horas a fio aí, de muito tempo, de anos dedicando àquele aprendizado, não é feito pela universidade, é feito pelo aluno, né? Ou até mesmo a experiência profissional, enfim. E aí, uma vez que você percebe o que está em falta dentro, você estabelece um limite temporal, porque senão a gente fica numa discussão muito abstrata. Aí, se eu tenho esse limite temporal, eu consigo esclarecer também se essa falta ela é profissional ou pessoal. E aí, muitas vezes, com clareza nesses aspectos, eu entendo, olha, me falta ser um profissional que estude mais, ok. Mas isso é da perspectiva pessoal ou da perspectiva profissional? Porque, às vezes, no sentido pessoal, a gente está estudando o tempo todo, consumindo conteúdo, entretenimento, aprendendo uma coisa nova, brincando, se divertindo. Da perspectiva profissional, talvez careça ali, eu tenho uma dificuldade e me falta mais vontade de estudar a legislação, que vai ser a base da minha profissão. Que eu nunca li o decreto-lei que criou a profissão contábil. Enfim, eu vou achando essas faltas, essas partes desse quebra-cabeça que estão em falta e vou reorganizando no sentido temporal. Então, não quer dizer que você vai colocar tudo no papel e reconstruir metas de vida, não. Mas é para ter clareza que este caminho é o que você quer seguir. Por isso que, inclusive, essa disciplina está exatamente nesse ponto. Para que agora, com essa base somada a esse conhecimento de reflexão aqui nessa disciplina, você possa ter conceitos técnicos e jurídicos e filosóficos suficientes para decidir se esse é o caminho que você quer seguir. E aí, daqui em diante, com clareza, com segurança, com capacidade, com interesse e principalmente com vontade, que seria o resumo de tudo isso, né? Com desejo aplicado àquilo, a fim de que, de fato, você sobreponha aí qualquer obstáculo, consiga construir um novo perfil se for necessário, readaptar o seu perfil e etc. Beleza? Então, perceba a contabilidade como parte da sociedade moderna no sentido de como ela é feita hoje. Né? Então, se você vai ter que usar uma tecnologia, se você está pronto para usar essa tecnologia. Se não, essa falta ela é uma falta pessoal ou uma falta profissional. Então, aí uma vez que você vai investigando e definindo o que é o conceito de melhor em uma sociedade moderna, você vai alinhar todos esses raciocínios para chegar a algumas conclusões interessantes. Na dúvida, façam, né? Como eu já citei anteriormente, sempre anota, tenta transferir a ideia, o pensamento que normalmente vem desse âmbito mais abstrato, para filtrar isso a ponto de colocar no papel. Porque quando a gente faz esse exercício escrito, a gente tem essa habilidade ou essa necessidade de se concentrar naquilo, de dedicar total atenção, de fazer o processo realmente acontecer, no sentido de não só, vou tirar 2 minutinhos aqui e parar para pensar na vida. Não é isso. É trazer para uma realidade mais material, mais física, mais prática, né, para que faça sentido e que, se algo que precisa ser modificado for identificado, vocês serão capazes de efetuar essa mudança. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Essa foi a nossa consideração dessa aula de hoje, para entendermos aí o quê? Que o papel social do contador já se ultrapassou a discussão sobre recolhedor de tributos, né, agente intermediário de fisco, ou algo nesse sentido. Né? O papel social do contador vai muito mais além, ele vai depender justamente dessa interpretação do valor que você dá para algumas coisas. Né? Então, se você dá valor a emprego e renda, vai perceber que a profissão contábil, sem ela, fica muito difícil fazer com que a geração de emprego e renda continue da mesma forma. Se você dá valor às experiências, ao crescimento,
ao que a própria vida nos ensina, você vai perceber também que essa profissão é capaz de fornecer muitas experiências, de combinar assuntos diferentes, afinal é uma ciência social também. E aí, no fim das contas, né, resumindo o raciocínio todo, você cria e constrói o seu próprio, a sua própria ideia, sua própria noção de papel social aplicado a esta profissão. Isso vai ser necessário porque a gente vai ver nas normas como é que a gente deve agir, né? E aí, se eu não estou diante disso, disposto a me adaptar àquela realidade, àquela proposta da norma, eu vou fugir e automaticamente ou eu vou ferir a norma ou eu vou, de alguma forma, não ser o profissional que é esperado de mim por parte da sociedade. Beleza? Então, valeu, obrigado pela atenção, bons estudos, vejo vocês na nossa próxima aula, espero que a prova tenha ido tranquila aí, estou ansioso para ver as respostas de vocês e conversar mais um pouquinho nas aulas futuras. Até lá, obrigado, valeu.